Então, e vou agora acolher com muita alegria aqui no nosso programa para falar um pouco dessa importância de ler, de vivenciar a palavra de Deus. Vou acolher e conversar remotamente com a professora Maria Antônia Marques, ela que é assessora do Centro Bíblico Verbo e professora do Instituto São Paulo de Estudos Superiores, o ITESP, lá na cidade de São Paulo. E ela que foi minha professora de Bíblia. Muito bem-vinda, professora Maria Antônia. Obrigada, Jadeilson. É uma alegria estar aqui, é também um desafio. Uma saudação especial a todas as pessoas que acompanham o seu programa. Estava aqui pensando que alguns membros da minha família são muito devotos do Pai Eterno, costumam ir nas romarias, né? Então é essa fé que faz as pessoas se movimentarem. Que coisa boa, professora. Eu queria começar a conversa com a senhora falando um pouco sobre essa importância de nós, cristãos, termos uma intimidade com a palavra de Deus. E a senhora tem uma experiência dos círculos bíblicos, né, de ajudar os leigos a compreender, né, a palavra de Deus a partir da vida. E eu queria que a senhora pudesse então falar como nós, quem está em casa agora nos ouvindo, pode dizer assim: eu quero conhecer a palavra de Deus. E quais são as ferramentas para que eu que estou em casa lá, quero começar a ler a Bíblia, o que é que eu preciso primeiramente? Padre Adeilson, você me fez lembrar que quando eu era criança, eu escutava meu pai contar as histórias que estão na Bíblia. E sempre ouvia dizer: Bíblia é uma carta de amor, carta do amor de Deus para nós. E eu depois fui crescendo e pensando se eu não consigo entender, como aceitar que é uma carta de amor se eu não consigo entender? Então, como ler a Bíblia? Para a gente criar essa familiaridade com os textos que estão na Bíblia, primeira coisa, a gente precisa ler. E às vezes ler uma segunda vez, ler uma terceira vez, porque entre nós e esses textos tem aí, digamos, mais de 2000 anos de caminhada. Então eu costumo dizer, isso eu também aprendi no TESP e levo nos cursos que trabalho, que a gente precisa responder aquelas perguntinhas. Quem escreveu o texto? Quem escreveu o texto que eu estou lendo? Às vezes, com a Bíblia, nem sempre a gente vai responder. Quando foi escrito? Se eu identificar a época, por exemplo, eu estou lendo um texto que foi escrito 6 séculos antes de Jesus, é um contexto, ou um texto do tempo de Jesus ou posterior a Jesus, é outro contexto. Então, quando foi escrito, para quem foi escrito e o que está escrito. Então, se eu responder essas 4 perguntinhas, eu já tenho na mão um elemento para entender o texto. E aí eu posso dar o seguinte passo. No momento de oração ou de meditação, é o que você dizia há pouco, eu vou tentar meditar e passar para a minha vida. O que isso quer dizer para a minha vida, ou como esse texto fala para a minha vida nesse momento que eu estou vivendo. Para a minha vida, para a minha comunidade. Que interessante, professora. E aí, levando em consideração esses 4 passos, né, que a senhora nos indicou, olhando para o livro que a igreja escolheu para a meditação, né, para a reflexão neste ano de 2024, que é o livro de Ezequiel, né? Como a senhora nos apresentaria esse livro a partir desses 4 elementos? Primeiro, quem é Ezequiel, né? Quem é esse profeta, né? E qual a ótica que nós vemos essa mensagem do livro dele? Ok. Ezequiel, vamos lá. Existe no Antigo Testamento
um período que foi assim, um período, digamos, devastador na vida do povo, que foi o exílio da Babilônia. Então, eu tenho que entender bem o que é o exílio da Babilônia. Se tem exílio, o povo estava em Israel, foi deportado para a Babilônia. Então, essa deportação gerou, como dizer, gerou muitas perguntas, muitas inquietações, muitas crises mesmo de fé, porque o povo esperava que fosse viver para sempre na sua terra. Mas, por questão da classe governante, por não se submeter ao império da Babilônia, em 597, teve a primeira deportação. Então, um grupo, provavelmente os mandatários da sociedade de Israel, foi levado para a Babilônia, distante da Babilônia. E lá começaram a refletir, mas o que aconteceu? Por que Deus nos abandonou? Se tudo depende de Deus. E eles começam a refletir qual é o motivo da nossa deportação, porque Deus nos trouxe para cá. E aí interessante, professora. Interessante que eu iniciei o programa de hoje falando justamente disso. Muitas vezes nós hoje, também diante dos momentos de angústia, de sofrimento, a gente também se faz essa pergunta: onde está Deus? Né? Por que Deus permite isso? Né? E é a pergunta que o povo fez também no exílio. E que aí o profeta então vai trazer uma mensagem para esse povo e para nós hoje também, né? Muito interessante isso que você está dizendo. Aqui na Babilônia surgiram muitas perguntas: onde é que está Deus? Por que Deus não nos protegeu? Por que Ele permitiu que nós viéssemos para o exílio? E começam a nascer as reflexões. Tem um salmo, o Salmo 44, vai dizer: olha, nós fomos fiéis e, no entanto, Deus nos abandonou. Nós fomos inocentes, nós preservamos a aliança. O grupo de Ezequiel, ele vai dizer: olha, nós pecamos, nós fomos infiéis. E aqui entra Ezequiel, Padre Jadailson. Ezequiel era um sacerdote em Israel, levado para o exílio, ele mudou, está fora do templo. Lá ele se torna profeta. Lá ele vai ter esse papel para reunir o povo, para manter a esperança do povo. E, claro, esse grupo tem esperança de voltar. Portanto, lá da Babilônia, Ezequiel olha para Israel e começa a dizer: a culpa de nós estarmos aqui é da classe governante. E é muito legal, vocês podem depois conferir, tem um capítulo bom, é muito interessante nesse sentido. Ele denuncia 5 grupos responsáveis pela nossa destruição. É o capítulo 22, a partir do versículo 17 a 31. Ele denuncia os chefes, os sacerdotes, que não cumpriram seu papel, os profetas, que pregavam paz enquanto não havia paz, os profetas, que mais? Os juízes, que aceitavam subornos, que faziam alianças, causando maior sofrimento para o povo, e o povo da terra. Entenda-se aqui os donos, os que eram proprietários de terra. Então ele vai denunciar que por causa deles, por causa dessa classe que fez aliança com com o Egito, se revoltando contra a Babilônia, provocou a invasão da Babilônia. Então ele acha um motivo. É um texto muito interessante que de sacerdote ele se torna profeta. E ainda mais legal, só para fechar, a hora que acontece a segunda deportação, que Jerusalém é devastada, o templo é destruído, ele vai mudar mais uma vez. Ele vai deixar de ser esse crítico da sociedade de Jerusalém, porque lá já caiu mesmo, e vai passar a animar
a esperança do povo. E aí tem aquele belíssimo capítulo 37, né, dos ossos secos, que é uma passagem bem conhecida. Que coisa boa. Professora, depois dos 4 passos, a senhora nos indicou que nós precisamos, então, nos perguntar o texto, o que é que ele tem a nos dizer hoje. Né? Porque não adianta de nada a gente olhar para o passado como se fosse um livro do passado, mas a palavra de Deus é palavra de vida, é palavra de salvação. Então, hoje, o que é que essa leitura da história de Ezequiel, da história do povo do exílio lá, como essa leitura, o que é que ela me traz hoje? Uma palavra-chave, eu acredito que é a esperança, né? Então... sem dúvida. Anúncio, o papel do profeta é anúncio e denúncia. Ou talvez denúncia e anúncio. Por isso que eu comecei insistindo na denúncia que Ezequiel faz, no capítulo 22. Ele faz essa denúncia também no capítulo 34 e em vários outros capítulos. E depois ele anuncia uma esperança. Deus vai colocar em nós, no seu povo, um espírito novo para que esse povo reviva. Então, o nosso olhar, ou assim, como é que a gente passa isso para a vida da gente? Como seguidoras e seguidores de Jesus, o nosso compromisso é ler a palavra de Deus a partir dos olhos de Jesus. E aí, eu tenho a impressão que Ezequiel é um profeta que denuncia e anuncia, e de repente a gente pensar quem são hoje os responsáveis pelas catástrofes que nós vivemos. Por exemplo, as queimadas. Né? É muito fácil, as queimadas têm uma causa concreta. Quem é que está provocando isso? Eu vivo em São Paulo, o ar aqui está muito difícil, a baixa umidade, muitas doenças. E aí a gente pensa, como profetisas, denunciar essa realidade, mas ao mesmo tempo se juntar com grupos, com pessoas que estão desenvolvendo trabalhos de defesa da casa comum. Eu moro num bairro que ainda tem árvores, mas quantos bairros não tem? Então, assim, eu olhar o texto, entendi o texto, sei que foi escrito lá para aquele povo que estava, digamos, se sentindo morto. É essa metáfora dos ossos secos, né? O que me ajuda a reviver hoje? E não só a mim, mas o que me ajuda comunitariamente na minha comunidade? Quais são as forças de vida que a gente pode ajudar a reavivar, a reviver, né? E eu penso, Padre Jadeus, que hoje, mais do que nunca, nós precisamos ser pessoas de esperança. No mundo que nos cobra tanto, né? No mundo que está doente. De norte a sul, a gente vivemos numa sociedade de pessoas doentes, com muitas doenças psicológicas, e quanta falta de sentido de vida. Então, eu penso que o profeta Ezequiel tem muito a nos dizer nesse sentido, de nos ajudar a retomar a esperança. E a gente não caminha sozinho, nós caminhamos com vários grupos, né? E eu acredito sempre no sopro do Espírito Santo. Diante de tantos sofrimentos que a humanidade passa, as catástrofes ambientais, a guerra, o Papa Francisco nos coloca no ano da esperança. Peregrinos da esperança. Ou seja, pessoas que caminham, que não estão paradas, mas que estão caminhando com essa esperança de um mundo melhor, de pessoas melhores, de uma sociedade melhor. E eu acho que é isso. E a leitura da Bíblia, do livro de Ezequiel, eu acho que nos provoca isso. Nós precisamos
como cristãos, onde quer que nós estejamos, ser impactados por essa palavra, nos inquietar. Eu acho que o nosso grande erro é ficarmos indiferentes. Não, eu acho que a palavra de Deus precisa inquietar. Então, você que está em casa, que nos assiste nesse momento, né, que vai à missa todos os dias ou que vai à missa aos finais de semana, se deixe inquietar pela palavra. E essa inquietação, né, ao escutar a palavra de Deus e essa inquietação ao ouvir a palavra de Deus, precisa lhe fazer com que você tome uma atitude, como a professora Maria Antônia falou, né? Se colocando em defesa da natureza, se colocando em defesa do bem comum, se colocando, né, numa perspectiva de esperança e não se juntando, né, aos opressores, ao sistema de corrupção, de destruição da criação de Deus, mas também da criatura humana. Porque é isso, a gente pensa que destruindo a natureza a gente não está nos destruindo, nós somos parte dessa natureza e a gente está sofrendo justamente por isso, né? Destruindo a natureza, estamos acabando várias doenças, várias coisas que estão surgindo aí, destruindo também o ser humano. Então, professora, muito obrigado pela sua colaboração, pela sua leitura, né, feita hoje, ajudando com que as pessoas que estão em casa possam despertar esse olhar. Eu acho que o papel nosso é despertar essa inquietação nas pessoas, nos cristãos, para que busquem mais o conhecimento da palavra de Deus. Obrigada também, foi um prazer e eu só gostaria de deixar uma palavra final. Há uma passagem nos escritos joaninos, aliás, nos escritos do Evangelho de João, das cartas de João, tem textos belíssimos. E tem um texto que diz assim: quem ama, Deus é amor, e quem ama permanece em Deus. A gente só experimenta a essência de Deus no amor. Quem ama permanece em Deus. Não há outra forma de conhecer a Deus a não ser pelo amor. E ele diz ainda, é o amor que joga fora o medo. Quem ama permanece em Deus. E quem ama, Deus permanece nele. Que a gente possa, de fato, fazer essa experiência de deixar que Deus seja em nós. Obrigada, meu querido, foi um prazer estar com você e com toda essa gente que acompanha o seu programa. Amém, amém. Eu que agradeço, né? Para mim é uma alegria muito grande. A professora Maria Antônia foi minha professora e eu dizia antes de começarmos a entrevista, né, da importância dos professores na nossa vida, de facilitadores dessa compreensão. Hoje eu estou na TV, mas antes eu estava na paróquia e em todas as paróquias por onde eu passei, eu sempre fiz questão de ter os estudos bíblicos e de passar a instrução para as pessoas e depois fazer com que elas façam os ciclos bíblicos. Aquilo que aprenderam, levar também para outras pessoas. E isso eu devo muito ao Instituto de Teologia, o ITESP, e aos professores que tive na época da teologia. Muito obrigado, professora. Que ótimo. Um grande abraço e até uma outra oportunidade, viu? Se Deus quiser. Amém, amém.